Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Desta terça-feira, hoje 2 de setembro de 2014, você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM. Pois bem, nosso assunto de hoje, com nossa entrevistada de hoje, para o Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, 3762-4040 é o telefone. Traz até nossos estúdios a secretária de Saúde do município de Teutônia, Marlene Mendes, que vai conversar com a gente sobre alguns assuntos voltados à sua pasta na administração municipal. Secretária, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem. Tudo certo. Bom, secretária, temos alguns assuntos aqui para tratar, mas a gente vai começar falando de algo bacana, que é a construção do novo posto de saúde do bairro Teutônia, que já está inaugurado desde o dia 11 de agosto, se não me falha a memória. Queria que a senhora falasse dessa estrutura que está sendo apresentada para quem mora no bairro Teutônia, nos bairros ao redor também. Sim. Isso foi muito importante e demorou há muitos anos. Acho que a população inclusive estava aguardando esse novo posto de saúde, visto que o posto antigo ele era muito pequeno, ele não permitia que a gente fizesse muitos procedimentos bem, né? Então, hoje, o que nós temos no novo posto de saúde, né? Talvez algumas pessoas ainda vão achar que continua o mesmo, mas pelo espaço que ampliou, hoje nós estamos fazendo curativos, retirada de pontos, né? Pré-natal, que é atendimento às gestantes que antes teriam que vir a Languiru, né? Pré-câncer está se fazendo, e visita domiciliar. E que é importante colocar também essa visita domiciliar, na verdade, para ter um outro foco. Tem muitas pessoas acamadas, né, que não conseguiam ir ao médico, né? Antigamente o médico visitava, hoje em dia você vai ao médico, né? Mas então está se voltando. Então as pessoas que não conseguem sair de casa podem telefonar para o posto, se identificar e agendar uma visita para o médico, a enfermeira ir na casa, né? A estrutura de atendimento, a estrutura de colaboradores permanece a mesma no posto de saúde, ou foi alterado também a estrutura de funcionários? De funcionários não, só a questão médico. Antes iam 2, 3 médicos, 4. Hoje, então, é um médico que tem especialização em saúde da família, né? Isso é importante. Às vezes as pessoas também, ele é preparado, ele estudou para atender desde a criança até o mais idoso, e inclusive gestantes e adolescentes, né? A preparação dele foi feita para todo esse atendimento. Então, as pessoas podem procurar o posto, né? E serão encaminhadas a um especialista depois de passarem com esse médico, que é o Dr. Fábio, né? O posto agora, que para quem não sabe, está ali próximo ao colégio, a escola no bairro Teutônia, né, do lado do ginásio, né? Isso, que daí é Rua Leopoldo Knepker, né? Exato. E inclusive também, já segundo o prefeito, a próxima rua hoje é estrada de chão, né? Mas pela ansiedade do pessoal e do médico de iniciar os novos trabalhos, a gente inaugurou e também tinha compromissos, né? Uma vez que constrói de assumir. Então, a próxima, segundo o prefeito, a próxima rua vai ser asfaltada, será do posto. Exatamente, importante também destacar que vereadores na Câmara, na reunião da Câmara, têm solicitado que o itinerário dos ônibus passe um pouco mais próximo também, para facilitar aquelas pessoas. Tenho certeza que vocês vão estar pensando nisso também, para facilitar o acesso, né? Tudo facilita. Bom, secretária, a senhora falava justamente desses profissionais médicos que atendem a saúde da família. Essa especialização, nós temos aqui passado por uma dificuldade na contratação de médicos em Teutônia, no concurso, até médicos que fazem o concurso, passam, mas não assumem. É uma dificuldade que vocês têm sentido de profissionais que atuem nessa área? Sim, é que assim, na verdade, no país inteiro, o Brasil tem 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Nós temos países mais pobres e menores que tem 3,8, 4 médicos por 1.000 habitantes, né? E claro, eu também não sei, porque tem várias faculdades hoje em dia, mas essa preparação, os nossos médicos, as nossas universidades, talvez não tinha muito o foco de preparar nossos médicos para essa saúde da família, para a integralidade. Então, não é uma culpa dos médicos também. Tem escolas aqui no Rio Grande do Sul, né, universidades, então, que preparam médico para a família, mas o interesse, segundo eu, assim, pelo que eu vi de candidatos, é muito poucos se formam nessa área. Talvez porque ainda não era muito assim
uma política de governo muito firme, não, esse é o caminho. Isso é uma construção, né? Então há últimos anos assim que está se começando a se valorizar, que tem que olhar a integralidade da saúde da pessoa, né? Porque a gente também entende que o paciente, quando está com dor, ele quer naquela hora ter resolvido. Sim. Mas eu já vi muitos casos, a gente que está lá, às vezes uma queixa simples, ela quando tu vê e tu demora muito, ou muitos vão no pronto atendimento. Vamos dizer, eu tenho relatos e casos assim, que uma infecção urinária, exemplo, eles vão 6, 7, 8 vezes no pronto atendimento, e pronto atendimento, a palavra já diz, é só a queixa daquele momento, daquele local que você tem. Todo dia muda de médico, ele não tem o acompanhamento, e essa infecção pode se generalizar e criar graves problemas. Então é muito importante você também, a questão, vamos dizer, eu mesma particularmente com um problema de coluna e tenho plano de saúde, quis marcar uma consulta de especialista, e aí eu ia ter que esperar 4 meses. Aí eu disse, então vou pagar particular, né, porque eu estava preocupada. A mesma coisa, a secretária me disse, não adianta. Aí eu encaminhei pelo posto de saúde e 1 mês e meio eu fui atendida. E isso é uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, assim, que as pessoas nos procurem orientação, porque às vezes quando eles chegam a nós, o coitado da pessoa já fez todo o caminho, né? Já está no limite, já pagou o que talvez não precisava ter pago, piorou a situação. Então, pergunta informações. Mas voltando a essa médico da família, tem algumas falhas que eu vejo assim, talvez assim, ontem nós estávamos conversando, que às vezes ainda não pega aquela pessoa que está trabalhando na empresa. Ela trabalha, chega às 5 horas para casa, aí o posto está fechado. E a gente faz isso preconizando esse programa, né? Então, ele pega mais aquelas pessoas que estão em casa, os crônicos, isso também é importante, né? E pessoas de mais idade, mas tem alguma dificuldade da gente atender aquela pessoa que está trabalhando, né? Agora, secretário, qual é que é a maior carência hoje na questão de médicos? Aqui o release que a gente recebe da assessoria da prefeitura fala de médicos que fizeram concurso, passaram, outros que nem passaram, inclusive, e que não querem assumir. E outra questão que a gente recebe algumas, não reclamações, mas observações de ouvintes que obviamente nos procuram, e a senhora sabe que eu sempre entro em contato com a senhora, de pediatras, né? Pediatras também tem uma dificuldade de pediatras e com as outras especialidades. Exatamente, nós já fizemos 3 concursos nos últimos tempos, fizemos este ano, eu tinha 3 pediatras na lista de concurso, né? Os 3 foram chamados, né? E nenhum deles aceitou. Muitas vezes o profissional é de longe, mas o que me surpreendeu que são 3 profissionais que moram na região do Vale Taquari. São naturais daqui, né? Claro que hoje eles já estão trabalhando em UTIs da região e tudo, mas ainda assim teriam algum tempo, né? E ginecologia e obstetrícia. Então, uma coisa que vem há muitos anos, que a gente vem acompanhando, que eu não sei se isso é para criar uma reserva de mercado, qual é o motivo, e eu ouvi essas queixas dos médicos também, que os médicos queriam estudar uma especialidade e tinha pouca vaga. Né? Então tinha 5 vagas, 3 vagas, 5 e anos, sempre aquelas mesmas 5, 3. Então, às vezes, de repente, eu não posso provar isso, mas me diziam que tinha inclusive os QI, quem indicava, né? Questão de poder. Tinha outros, e não conseguiam 3 vagas e 5 para pediatria, um país que é jovem, de crianças, né? Tem muito. Então, hoje, obstetrícia, no concurso nós tivemos 2 inscritos, ginecologia e obstetrícia. E um, então, não passou no exame e o outro não aceitou porque era de mais longe, daí não gostou ou queria vir só um dia, e isso também não pode, né? Então, essa área nós vamos ter que fazer outro concurso, mas já com fizemos contrato emergencial, chamamos, mas muitos, primeiro veio um só. E esse um que veio também não interessa, porque o contrato emergencial ele tem 6 meses. Né? Pode ser renovado por mais 6, né? Mas então, mas eles também não se interessam, até entendo eles assim, qual seria, né? Então, isso aí vem de anos e agora está explodindo isso aí. E não é só Teutônia, a gente estava falando essa semana em Lajeado, Lajeado, Estrela, em todo... A gente vê nas notícias, né? A falta de profissionais. De profissionais, e nós vamos ter que... Eu acho que os governos estão trabalhando para isso.
Eu vejo assim que talvez, independente de partido, aqui não tem nada a ver, mas eu vejo os governos que deveriam de regular, pensar, já muitos anos atrás, não me imaginavam que nós ia chegar nesse ponto, né? Isso que nós temos em Teutônia, por exemplo, um caso de uma particularidade ainda maior, que a saúde é tratada de certa forma, os investimentos em saúde são maiores, as condições para trabalhar, o problema que vocês detectam é justamente salário, que eles não se adequam, ou de fato é a questão do geográfico, que eles não conseguem vir para trabalhar, porque a gente conhece pessoas que vêm para cá, que gostam da cidade, que gostam do ambiente que é criado dentro da cidade, enfim, profissionais de outras áreas que vêm para Teutônia e querem fixar sua residência aqui. E os médicos, a questão é salarial, que eles costumam falar, ou de fato a questão de morar em outras regiões, secretária? Não, a questão salarial a gente está dentro da média, dentro da média. Não vou dizer que não mereçam mais, a gente está dentro da média, tem que cuidar a questão do orçamento e o que nós pagamos está dentro da média. A questão geográfica que você falou, eu vejo que nós estamos num local, gente, olha, nós temos muito bom para qualquer profissional, mesmo que não seja médico. Você vê uma hora de Porto Alegre. Porto Alegre, pode fazer curso, pode estudar lá, nós estamos perto de Caxias, nós estamos perto de Santa Cruz, Lajeado, isso aqui é uma região e o acesso fácil, né? Tudo asfaltado. Então eu acredito que não é essa, porque todos que a gente às vezes conversa, eles gostam da região, acham isso, né? Mas realmente é a falta de profissionais, né? Realmente isso aí chegou num ponto, né? Agora, com a chegada, então, já dos mais médicos, né? Eu acho que foi que de repente, talvez não se pensou, tem algumas falhas a nível de país, que de repente devia ter sido talvez visto antes, poderia ter sido visto, né? Algumas questões assim de trabalho mesmo, de contrato de trabalho, questão de horas trabalhadas, questão da qualidade, né? E eles querem muito a questão de um plano de carreiras que eles defendem, talvez tudo isso aí é uma soma de fatores, né? Que agora chegou no limite que tem que ser enfrentado e ser visto e estudado. Até porque elas estão, essas cubanas ou os cubanos, fazem parte de um programa de um governo, né? Daqui a pouco, quando se muda o governo, gera uma instabilidade. Eles têm um contrato de quantos anos? De 3 anos. De 3 anos, né? Tem, mas, podendo ser renovado por mais 3, né? Então... eu acho que de repente foi assim... que o governo tomou essa medida, né, porque chegou ao extremo, mas talvez houve uma falta ainda de uma medida que nós pudéssemos ter feito aqui no Brasil, né? Toda vez que se toma uma medida muito de última hora, acabam tendo alguns problemas. Falando dessas profissionais, são 3 profissionais que estão atendendo em Canabarro hoje, secretária? 3 nos 3 SFs do bairro Canabarro, né, e elas, assim, até o momento eu só tive elogios da parte, né, do atendimento. Elas estão conseguindo, porque muitos tinham medo que não iam entender elas, e elas falam devagar, elas inclusive dizem, Marlene, tu fala muito rápido, eu digo que elas falam muito rápido, né? Elas se queixam, mas assim, olha, e elas me disseram que em Cuba eles atendem máximo 10 pacientes por dia. E aqui é 16 a 20, não chega. Mas o que elas dizem? Elas dizem, mas não é possível, Marlene, nós temos que ficar no mínimo 1 hora com o paciente, né? E isso que é o correto. Esse é o diferencial, né? E não que os outros médicos nossos não queiram, mas eles também, eles têm, hoje o hospital precisa de médico, o posto de saúde precisa de médico, né? Empresas precisam de médico, então o nosso médico aqui no Brasil tinha que realmente atender em todos os pontos, né? E lá, então, eles têm, eu não quero mentir, se é 3,8 ou 4 médicos por 1.000 habitantes lá. Então, eles conseguem atender 10. Aqui, quando nós falamos no mínimo 16 a 20, elas se assustaram, né? Mas a consulta está de boa qualidade. Estão integradas à comunidade? Estão integradas, só muito frio. Elas estão assustadas do frio aqui. Já vai passar. Já vai passar. Bom, secretário, outro assunto que temos também é a questão de convênios, né? Novos convênios que a administração vai estar aí disponibilizando. Queria que a senhora falasse um pouco disso também. Sim. Nós tínhamos, durante até poucos meses atrás, ano passado e meses atrás, onde o município sozinho vinha custeando cirurgias, né? Ou então, depois de muita luta e muita conversa, muita negociação, hospitais e municípios, né? A gente conseguiu, e é importante para as pessoas saberem, então,
que hoje nós temos aqui no nosso hospital Ouro Branco, né, já especializa assim em cirurgia de varizes, né, e a traumatologia com 3 médicos traumatologistas atendendo cirurgias gerais assim, mas de joelho inclusive, né, é tudo de média complexidade, a alta complexidade, o hospital precisa ter um suporte de UTI, ainda não temos, né, mas isso são menores casos, né. A otorrino, que é, né, nariz, ouvido e garganta, que a gente já tem 2 profissionais desde o ano passado, e incrível o que tem de pacientes, né, nós temos todo mês, eu vejo assim um atendimento de qualidade, que esses dias eu mesma fui conferir, os pacientes que foram operados pelo SUS estavam no consultório particular do médico fazendo a revisão, né? Tinha 12 pessoas lá sentadas, entre adultos e crianças, então a qualidade, assim... Essas cirurgias são feitas aqui já também? Aqui em Teutônia, né, de otorrino. Então, às vezes, as pessoas talvez nem sabem, que eu vejo muitas pessoas, é importante falar, nós já fazíamos isso antes, o município já, só que a fila era tão grande, nós tínhamos 200, 300 pessoas, né, e o município pagava em torno de 50 e poucas, né, e 60 por ano, e ainda assim, né, então nós hoje... Esse convênio vem muito. A proctologia, que é, na verdade, hemorroidas, intestino grosso. Você sabe que isso tem muito caso hoje de câncer de intestino grosso. É muito importante qualquer sinal, né? Então, nós temos hoje o profissional Dr. Maurício, que está fazendo cirurgia geral também. Nós conseguimos, então, que geral como diz geral, mas geralmente falou em geral é hérnia e vesícula, né? Que eu nunca vi como tem, né? Tem muita demanda. E só para dizer, questão das varizes, eu contei, semana retrasada, nós temos 200 pessoas, né? Então, tem cotas mensais, bucomaxilo, que é, na verdade, deformidades e acidentes no rosto, no maxilar, né? E retirada de sisos também podem nos procurar as pessoas, mas tudo passa pelo povo. Você tem que ir no posto de saúde, é a porta de entrada e é encaminhado para nós, né? Isso é importante, que as pessoas não procurem diretamente o hospital, né? O hospital atende uma demanda, a senhora falava antes, aquela demanda da urgência e emergência ao hospital, né? Temos os postos de saúde estruturados hoje para receber também essas pessoas. Então, esses são alguns convênios principais que a administração está oferecendo também. Sim. E talvez colocando um pouco a questão, a gente sei que a dor, a queixa maior está no pronto atendimento, isso no país inteiro, não é só aqui. Então são vários fatores e nós fizemos um levantamento, porque não adianta tu dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e fomos verificar, né? Então realmente a maioria, o estudo que nós fizemos levantamento junto com os pacientes, onde 80% foi classificado de eletivo, que poderiam ser tratados nos postos, né? Estavam ali, esses nós fizemos entrevista. E a maioria, é interessante colocar, porque nós precisávamos saber por que vão lá e não no posto. O posto, o Ministério da Saúde preconiza 1,5 consultas, agora já está indo para 1,8. Nós estamos em quase 3 consultas habitante anos. Então tem alguma coisa a mais. E esses pacientes nos colocaram, nós fomos ver onde trabalhavam, qual a maior queixa. A maior queixa, a maioria deles era dor no corpo, aí não é questão da dor no corpo, dor no estômago, né? E alguma coisa de gripe, mas a maioria das queixas relacionadas por uma somatização de queixas. Eu não sou médica, mas assim, a gente olhando, falando com os médicos também, fica assim, aquelas dores, o estresse, o dia a dia, a correria, o trabalho. A maioria são agricultores, firmas de calçados e firmas de frigoríficos, né? Então, nós tínhamos que levantar esse dado, porque de repente a gente conversa também com as empresas. Exatamente, secretária. Teve um vereador que tomou também, eu sempre cito o vereador, que a gente acompanha toda semana a sessão, a senhora também, e algumas vezes tem a oportunidade de acompanhar. Eles falavam do investimento que Teutônia supera muito a estimativa ou a meta estabelecida, mas há um desencontro de números, né? Esse grande investimento em saúde que supera a meta e é um caminho inverso, parece. O que a gente espera? Um grande investimento que as pessoas não que melhore a estrutura, mas que tenham os problemas sanados. E o que a gente vê é que quanto mais se investe, e mais tem que se investir, e parece que a saúde
não é o termo, não é piorar, mas mais carência tem para atendimento. Sim, mais carência. Uma questão realmente da população, né, que às vezes realmente é sofrido, eles não veem muita perspectiva, eles não têm muito, né, e outra, Teutônia, a gente diz assim, eu sempre digo assim, pode estar coisas assim que não tão boas, mas se você comparar a outros que estão pior, nós estamos bem, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar confortável, sim. Nós temos que olhar para nós mesmos e ir melhorando, né, então, vamos dizer assim, só que o custo, hoje nós estamos uma média de 24, já chegamos a 26, 27, né, por cento em saúde, o governo, só que assim, o que eu vejo, a gente está lá dentro, assim, hoje é tudo muito caro. Aí, hoje você fazer uma estrutura, e hoje existe também muita pressão política, não só em Teutônia, lá já está com sério problema por causa da UPA, não tem dinheiro para manter, é tudo muito bonito. Então, hoje uma estrutura é muito fácil, você construir o posto de saúde, colocar ele ali, mas e depois os profissionais? Aí tu bota a luz, a água, telefone, faxineira, médico, técnico, e tem as leis trabalhistas, técnicas, o Corém, o Conselho de Enfermagem, tu não pode mais nenhum técnico trabalhar sem nenhum, né, enfermeiro. Esse custo da estrutura e de manter ela é que está muito caro. Tem outra coisa que eu questiono muito, então, os programas, às vezes, do governo. O governo olha, o Ministério da Saúde olha o Brasil como um todo. Mas nem todos os programas servem para a nossa região. Sim, nós temos particularidades, nós temos questões regionais. Então, às vezes, nós, municípios, onde a coisa acontece, não somos perguntados. Escuta, isso aqui serve para mim? Não serve? Para mesa de conversa. Então, nós, no fim, nós estamos, vai o dinheiro, vem, faz, e muito assim, você tem que fazer. Se você não faz, eu te puno aqui, eu te puno ali, né? Então, hoje, realmente, a saúde é uma questão cara. Tem coisas que hoje nós estamos, assim, pagando o preço de anos atrás, que talvez não é culpando, mas não tinha essa visão, às vezes você não sabe o que vai ser no futuro, né? E a outra questão é assim também, vamos dizer assim, talvez a falta da população, ela precisa um resultado imediato, aí procura o pronto-socorro, ela precisa trabalhar, ela não pode botar muito atestado, né? Então ela vai ali, mas ela não vai resolver a questão que está afligindo. Então, hoje a nossa preocupação é realmente tirar essa população que deveria estar no posto, mas isso não é uma coisa mágica. Nós agora temos o estudo, nós temos mais ou menos o diagnóstico da situação. O hospital em si, eu fui conversar com o André, também já está fazendo suas mudanças estruturais, porque ali era uma porta de entrada para urgência e emergência, para consulta eletiva, que é a central de convênios, para exames, vem gente de outros municípios que o Estado fez convênio. Então, isso tudo realmente está em construção, estão fazendo mais enfermarias, né? Então, isso também vai tirar um pouco o tumulto e nós vamos ter que estudar isso aí, mas não mais fazer uma coisa de imediatismo. Para, de repente, amanhã nós temos que fazer em cima do diagnóstico. Exatamente. E fácil não vai ser, porque o ser humano, ele não é um número simplesmente, não é uma máquina, nós temos que conversar muito. E quando se trata de saúde, há uma série de outras coisas por trás, né? Há um sentimento, a gente sabe que, a gente sempre costuma dizer, a saúde a gente só sabe quando acontece com a gente, né? Exatamente. Bom, secretário, eu acho que o nosso papo por hoje seria isso. A gente quer agradecer a participação da senhora. Eu que agradeço. Dizer que estamos à disposição para bater esse papo, é sempre um assunto interessante. Saúde pública, e quando a gente vê que ela é tratada com seriedade no nosso município, a gente tem que de fato destacá-la. Então, muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa terça-feira, até uma próxima oportunidade. Obrigada.